Vamos fazer um croissant? Um fast croissant, porque o meu croissant, ele é um croissant super rápido, ao levain, claro. Foi inspirado em um chefe italiano. Ele fez com fermento biológico. O meu vai ser com o nosso queridinho, o levain, que já está aqui, ó, prontinho, esperando para entrar nessa receitinha espetacular. Sempre que for começar uma receita, separe todos os seus ingredientes. Faça a sua mise en place. A minha está aqui do ladinho. Tudo pesado, tudo prontinho. Vamos começar então. Vamos começar pelo queridinho, o levain. Levain ativo. Aqui eu tenho 60 gramas. Em seguida, a água, 100 gramas. Aí, mexe, mexe, mexe. Vamos dissolver todo o levain na água. Açúcar, 30 gramas. Mexe, mexe, mexe. Pronto. 5 gramas de leite em pó integral. Mexe, mexe, mexe. Pronto, vamos adicionar a manteiga. 25 gramas. Mexidinha. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Serão 250 gramas. E eu estou usando a Venturelli. Mexe, mexe, mexe. Ela vai parecer um pouco seca, mas lembre-se, você usou manteiga nessa massa. Então, com paciência, você vai conseguir juntar toda ela. Vamos juntar aqui dentro da vasilha, depois eu vou colocar em cima da bancada para ela ficar bem homogênea. O sal vai entrar por último, mas ele está aqui do meu ladinho para eu não esquecer. A massa fica nessa textura. Parece que não vai dar conta de absorver toda a farinha de trigo, mas dá sim. A gente vai passar ela para a bancada para eu terminar de juntar ela na bancada. A bancada está higienizada. Agora é só juntar. Sova sua massa uns 3 minutinhos. É o suficiente para ela ficar assim. Pronto. Volte a massa para o bol. Cubra. Descanse sua massa 1 hora. Se na sua cidade estiver acima de 30 graus, metade desse tempo, metade final, coloque na geladeira. Já se passaram 1 hora e a nossa massa, olha, deixa eu tirar aqui para vocês verem como ela está macia e olha, ponto de véu aí. Por isso que o descanso é importante. A massa fica elástica e não rasga, fica translúcida. A luz passa por ela. 5 gramas de sal. Misturar. Boleia sua massa de novo. Você mexeu nela. Põe na vasilha e descansa 10 minutinhos para esse sal ser absorvido. Já se passaram 10 minutos. Vamos agora abrir a massa. Vou abrir na bancada. Eu vou abrir em cima do tapete de silicone. Se você não tiver, pode abrir. Pode usar como molde uma sacolinha plástica de alimento que tenha mais ou menos 30 por 25 de comprimento e largura. Farinha e a bonita vem pra cá. E para isso vamos usar ele. Essa massa é bem elástica, então você vai ter facilidade para abri-la.
Vou adiantar o vídeo e já volto com a massa aberta. Vamos passar a minha gordura. Vou passar a misturinha de banha de porco com farinha de trigo. São 30 gramas de banha de porco e meia colher de farinha de trigo. E a gente vai espalhar no meio da massa. E agora nós vamos envelopar essa massa, fechar. Para o centro, uma ponta e depois a outra para o centro. Fecha bem, para a gordura não vazar. Dobra agora uma parte superior, pequena, um terço da massa. E vai dobrando a outra ponta por cima. Assim você forma 4 dobras. 1, 2, 3, 4. Vamos agora colocar na geladeira, dentro de uma sacolinha plástica. Ela vai ficar 1h30 na geladeira agora descansando. Quando passar esse tempo, vamos abrir e cortar os nossos pãezinhos. Vamos para a geladeira. Uma hora e meia no refrigerando. E agora vamos abrir a nossa massa. Um pouquinho de farinha, não precisa ser muito, porque essa massa abre facilmente. Vamos agora usar o nosso rolo de macarrão. Vai pressionando sua massa e virando o lado. O que queremos aqui é uma massa de 30 de comprimento por 25 de largura. Mais ou menos o tamanho desse meu tapete de silicone. Então você pode ter como referência uma sacolinha plástica se você não tiver um tapete de silicone. Você vai virando o lado e vai abrindo nos 2 sentidos, aplicando a mesma força, não é muita força. Vai virando a sua massa. Se a sua cidade estiver muito quente e se você perceber que sua massa começa a ficar muito macia ou começa a extravasar a gordura, coloque ela um pouquinho, enrola no plástico, coloca um pouquinho na geladeira até essa gordura endurecer novamente. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo e abrir a nossa massa.
gente já abriu a massa, ela já ocupou todo o meu tapete de silicone. E agora eu vou acertar os cantos e as laterais. Eu uso uma régua. Vou mostrar aqui para você. Eu vou tirar uma sobrinha de massa que tiver. Passou um pouquinho, eu vou deixar essa massa, mas não tire muito. Tire o suficiente só para acertar a massa. Essa massa depois você enrola e põe para assar também. Nada se perde. E seu canto fica certinho. Vou fazer assim com os outros. Pronto. Agora eu vou dividir a massa em 3 porções. Isso. Vou dividir a massa em 3 porções para cortar os triângulos. Agora é importante você medir na régua para achar o tamanho correto. Minha massa está com 36 de comprimento e 28 de largura. Pronto, fiz 2 marcações. Marco novamente, mais. E agora eu tenho 3 partes com 12 centímetros cada uma. E vou agora, na diagonal, faço um corte de ponta a ponta. De pontinha a pontinha. A última. Assim eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, 6 pãezinhos para serem enrolados. Vou começar com essa ponta aqui, eu vou dividir ele no meio. Vou dividir no meio, se você quiser ser muito precisa, faça na régua. Faz um cortezinho e enrola. Deixa eu me certificar que todo mundo tá solto. Isso. Se for seu silicone, cuidado para não cortar o tapete de silicone. Abre um pouquinho para o lado e enrola. Pode dar uma puxadinha na massa. Dá uma puxadinha na massa para tensionar um pouquinho mais. E enrola. Pronto. Nosso primeiro croissant está pronto. Você vai colocar na forma que vai assar com essa pontinha virada para baixo. Colocar na forma, do mesmo jeito, marque o meio, se você quiser ser muito precisa. Faz um cortezinho, certifique-se que a massa está solta. E enrole. Enrole. Bota ela um pouquinho para fora, só abrir aqui, ó, que ela vai um pouquinho para fora. Puxa um pouquinho a massa, estender ela mais, vai puxando.
Ela tá presa na ponta, então ela vai. É só ir puxando e enrolando. Mais um. Você dá uma viradinha para fazer uma meia lua. E agora os bonitos vão para a fermentação. As massinhas que sobraram eu também vou assar. E esse pedacinho eu vou colocar num copo com água. Na hora que ela subir, ela está boa para assar. E aqui estão os bonitos. Coloquei em cima de um papel Dover, não é papel manteiga, é o Dover. Ou você pode assar em cima do silicone ou passar desmoldante na sua forma, que também dá certo. E aqui estão os bonitos. E as sobrinhas de massa também vão para o forno. Vão fermentar agora em temperatura ambiente e vão para o forno hoje ainda. Forno a 200 graus com bastante vapor. Se o seu forno não tiver vapor embutido, coloque uma assadeira no piso embaixo da sua forma de pães e quando você colocar os pães para assar, despeje água fervendo nessa assadeira. E muito cuidado com as mãos, proteja com luvas, porque o vapor sobe. Coloque 300 ml de água, porque essa água vai se evaporar rapidamente nos 15 primeiros minutos, que é o que nós queremos, vapor só no início do assamento. Cubra com um plástico para não ressecar e vamos colocar também uma toalhinha por cima. E agora os bonitos vão ficar aqui fermentando. Como o meu fermento está muito forte e ativo, ele vai demorar umas 4 ou 5 horas para fermentar. E para não perder o ponto de fermentação, tem um truque. Um copo com água, um pedacinho da massa. Quando ela subir, está pronto para assar. Estão fermentados. E eu tenho o truque. Coloco um pedacinho de massa no copo com água. Quando ele sobe, já não está dando para ver porque a água já está toda meio embaçada. Mas olha a massa aqui, ela está boiando. Eu coloquei uma bolinha de massa. Quando a gente coloca, ela vai para o fundo. Quando ela fermenta, ela sobe, ela boia, porque está cheia de gases de fermentação, então ela fica mais leve e boia. Hora de assar o bonito. Já estava esquecendo. Antes de ir para o forno, passo uma misturinha de egg wash. É um ovo com uma colher de água. Quando a gente passa uma misturinha de ovo com água em cima dos pães, não é só para deixar a casquinha ou o pão mais bonito, não. Também é. Mas isso ajuda o pão a crescer dentro do forno, dá tempo do miolo se formar antes da casca. Que a casca com essa misturinha, ela fica mais úmida. Então ela demora mais a assar e o miolo vai ficando pronto. E dá um belo salto de forno também. Ele fica bonito, fica dourado, cresce mais. Porque dá tempo do miolo se formar antes da casca. Então, e os bonitos agora vão para o forno. Vem comigo.
Os bonitos saíram. Vamos pôr em cima da grade para resfriar completamente. Maravilhoso. Deram um salto de forno bem legal, ó. Crocante. Você pode deixar ficar mais moreno ou menos moreno, aí é você que decide. Se você quiser mais crocante, deixa ele um pouquinho mais no forno. Casquinha crocante. Muito bom. Eu acho que vou ter que sair da beira deles. Agora, aproveite essa receita. Compartilhe com seus amigos. Salve para você ver sempre que desejar e fazer essa maravilha. Não deixa de curtir esse vídeo. E se você não me segue ainda, me segue aí. Aqui sempre tem novidade boa e gostosa como essa aqui.